Olá, aqui é a Lívia, psicóloga e educadora parental em disciplina positiva, e o assunto dessa semana é suicídio. Estamos comemorando o Setembro Amarelo, o mês de prevenção ao suicídio. Então, vamos falar sobre esse tema? E para me ajudar a falar sobre suicídio, a convidada de hoje é a Ellen. A Ellen, ela é psicóloga também, ela é psicóloga cognitivo-comportamental, também é educadora parental certificada em disciplina positiva e ela tem um Instagram e as redes sociais que se chama Inspirando Pais e Mães. A Ellen é de Jales, interior de São Paulo, e é mãe da Thalita, de 2 anos e 10 meses. Ellen, muito obrigada por ter aceito o meu convite. Seja muito bem-vinda para falar desse tema super, super importante. Bom, Ellen, vamos falar um pouquinho então sobre fatores de risco para o suicídio? Vamos lá, Lívia. Quais são Vamos eles? falar assim. Eu separei aqui os principais, tá? Para a gente pensar um pouquinho hoje nesse vídeo. Pessoas que têm transtornos mentais, transtornos psiquiátricos, são pessoas que a gente precisa ficar mais atento, né? A gente precisa ter um pouquinho mais de atenção. Então, que tipo de transtorno? Todos os transtornos mentais, depressão, pessoas com transtorno de ansiedade, esquizofrenia, né? Que aí a gente tem os mais graves, tem os leves, moderados, mas a gente precisa ter uma atenção maior, porque essas pessoas, né, vão estar com o humor deprimido, em alguns transtornos. Se a pessoa tiver comorbidades, então a pessoa tem depressão e ela faz uso de drogas, ela faz uso de álcool, a gente precisa ficar mais atento ainda. Uhum. E tem um primeiro transtorno que é o mais comum. Tem esse dado já ou não? Tem estudo sobre isso? Bom, eu ainda não tenho esse dado. O que eu tenho é de forma geral mesmo. Uhum. É, o que eles falam, assim, que em alguns transtornos que esses que eu citei, né, mas não tem, assim, um que é o, nossa, são os depressivos. Eu acredito que a depressão, né, é que tá ali, porque a pessoa tem aquela visão muito negativa do mundo, pessimista, Transtorno de mas, personalidade, talvez também. sim, transtorno de personalidade, mas eu não tenho esse dado certinho, exato, para falar. Uhum. Né? Mas o que a gente ouve muito falar da depressão, né? Mas isso não quer dizer que nos outros transtornos não possa acontecer. E eu acho que é muito importante também a gente falar que isso não significa que todas as pessoas que têm o transtorno mental vão então cometer o suicídio, não, né? Então assim, então já vou ficar desesperada porque eu tenho depressão, então uma hora eu vou cometer o suicídio, uma hora eu vou tentar o suicídio, não. Tem maiores chances, então a gente precisa ficar mais atento se a gente tem alguém na família, né? Mas não que necessariamente se eu tenho a depressão, se eu tenho ansiedade, eu vou sim, né, cometer um suicídio, não, tá? Perfeito. Então, transtornos mentais são fatores de risco aí para o suicídio. Isso, um fator de risco, né? Um fator. Qual seria um outro? Nós temos também algumas doenças físicas. Eu acho muito interessante esse dado, porque às vezes a gente para pensar só nos transtornos mentais, né? Mas, por exemplo, uma pessoa que descobre um câncer, ela precisa do quê? Ela precisa ter algumas estratégias de enfrentamento, né? E muitas vezes ela não tem, ou muitas vezes ela não sabe como que vai ser esse tratamento, como que eu vou encarar, sofrer às vezes o preconceito das pessoas, vou perder cabelo. Então, pessoas que têm algumas doenças físicas, algumas doenças crônicas, câncer. Oi, não consegui te ouvir agora, cortou. Diabetes, Isso, enfim, doenças aí que são crônicas, como você colocou. isso. O HIV, né? Então, muitas vezes tem a preocupação aí com a questão do preconceito na sociedade. Então, afeta bastante. Pessoas que sofreram trauma medular craniano, então já entra aí nessa parte dessas doenças físicas. Certo, Em geral, doenças que vão exigir um tratamento mais intenso, né, uma aceitação maior da doença.
Perfeito. Então, esse é um segundo fator de risco importante. Um segundo fator de risco. O terceiro que eu colocaria é a questão dos idosos. A gente precisa ficar muito atento aos idosos, porque estão numa fase da vida, muitas vezes aposentados, não se sentem mais úteis, como a gente falou, né? Que a DP fala para nós, não se sentem mais tão importantes na sociedade, dependem muito de familiares, também estão em condições de saúde, muitas vezes que não estão, né, muito boas. Então, é um grupo, é um fator de risco. A gente precisa ficar de olho nos idosos, devido a esses fatores que eu coloquei. Perfeito. Outro fator de risco, as pessoas que têm algum conflito de identidade sexual. Não sei se você tem ouvido falar bastante, né? Mas sempre a gente ouve falar, uma pessoa que era homossexual ou tinha acabado de se descobrir homossexual, acabou cometendo suicídio. Também questão do preconceito na sociedade, né? A questão do conflito, eu me assumo, eu não me assumo, o que minha família vai achar. Então, muitas vezes não consegue resolver, né? Não consegue lidar com essa dor, com essa resolução essa aceitação e falar, vou tirar minha vida. Eu fiquei sabendo recentemente de duas, não sei se você ficou sabendo de uma notícia sobre um menino de 9 anos, né? Então, ó, a idade, 9 anos, que ele tinha acabado de contar para a mãe que ele era gay, e a mãe, tudo bem, né? Aceitou, e ele falou: vou contar para os meus amigos da escola. E quando ele contou, na reportagem fala que os amigos falaram para ele se matar, tirar a vida dele. Né? Meio que um bullying, nossa, você é gay, né? E realmente ele se matou. Então, 9 anos. Imagina só. Ai, olha que idade, Ellen. É assustador. Assustador. Às vezes a gente acha, né, que vai ser só adulto. Não, 9 anos, uma criança. Uhum. E É. teve esse componente, então, da sexualidade envolvida. Teve esse componente, esse fator de risco envolvido. Um outro fator também, Lívia, que é importante a gente ficar bem atento, é que os homens, eles estão aí nos dados, né, e acaba sendo um fator de risco, que eles cometem mais suicídio que as mulheres. Uhum. As mulheres, elas tentam mais, mas os homens, eles acabam cometendo mais, efetivando. Tem uma porcentagem de quanto mais ou não? Eu não tenho essa porcentagem, eu acredito que até tenha, né? Eu não tenho aqui agora para te passar, mas esse é o dado de que eles acabam cometendo mais. E é importante a gente falar aqui, pensar, né, refletir o porquê, né? Por que que os homens acabam cometendo mais? Você tem ideia, Lívia? Eu penso numa questão de identidade aí, de cobranças pessoais também, de manter casa, né, questões econômicas, profissionais, desse papel social mesmo que o homem É tem. isso. É isso? Esse é um dos fatores, a responsabilidade, né? Eu chefe de família, eu tenho que manter minha casa. Eu penso muito também numa questão mais social, cultural, que a gente, até trabalhando com DP, a gente tenta até trabalhar nesses pontos para modificar um pouquinho, que é o quê? Aquela questão de que homem não chora, né? Então, homem não chora, homem tem que ser forte. E aí, como que estão esses homens, né, da nossa sociedade? Eles estão sofrendo sozinhos, eles estão tentando dar conta de tudo, e uma hora que não dá conta, né, o que eu vou fazer? Eu vou lá e eu vou cometer o suicídio. Então, é muito importante a gente já ir com os nossos filhos, né, desde pequeno, já ir trabalhando essa questão, que homem chora, sim, homem também tem sentimento, aprender a identificar esses sentimentos, aprender que tem formas de resolver, tem como procurar ajuda. As mulheres, elas acabam procurando mais ajuda, né? Elas chegam mais aos consultórios de psicologia, de psiquiatria. Os homens já, devido a esse fator aí cultural, muitas vezes eles se fecham. É verdade. E nós também somos mais verbais, então acabamos conversando mais sobre isso, Sim, que pode ser aí um fator de proteção. sim. A gente, né, sempre tem uma amiga que a gente troca uma ideia, vamos conversar. O homem já, né,
Já tem alguns Amigas, né? Os homens, entre amigos, eles têm outros assuntos. outros assuntos totalmente diferentes. A gente já quer desabafar, né? Eles já diferente, o foco. Muito Então a importante, gente precisa, amor. pode falar. Muito A gente precisa ficar atento, né, também aos homens aí que estão ao nosso redor, marido, irmão, filho, a gente precisa ficar um pouquinho atento. perfeito. Tem mais algum fator de risco, Ellen? Bom, os que eu selecionei para a gente falar hoje são esses, tá? Tem mais alguns sim, mas eu acho que esses são os que a gente precisa ficar mais atento. Legal. Vamos repassar todos, então? Vamos lá, então. Pessoas com transtornos psiquiátricos, tá? Principalmente quando tem comorbidades, pessoas com doenças físicas, câncer, HIV, homens, né? Então, coloquei também como um fator de risco aqui, os idosos e pessoas com conflito de identidade sexual. Então, falamos de 5 fatores de risco aí, principais. Principais. Ok, muito bom. Ok? No próximo vídeo, a gente vai falar sobre fatores de proteção. Então, Isso aí. assistam amanhã o próximo vídeo sobre fatores de proteção. É isso Obrigada, aí, Lívia. Obrigada a você, viu? Beijo. beijo.